é Thalia, sou estudante de Ciências Biológicas da UEMA e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Alterações histológicas em fígado de peixes estuarinos da Baía de São Marcos, Maranhão. Bom, as atividades portuárias são importantes economicamente, mas são consideradas fontes de substâncias tóxicas. Isso se dá devido à grande movimentação de cargas. Além disso, no Brasil há um total de 175 instalações portuárias de carga, onde, no Maranhão, nós temos o importante Porto do Itaqui. Na costa maranhense, há uma larga diversidade biológica, como os recursos pesqueiros, e dentro desses recursos, destacamos aqui os peixes que constituem uma biodiversidade importante economicamente, como os bagres de Ciades esberde. E os peixes, eles podem apresentar respostas biológicas aos poluentes encontrados nos ecossistemas aquáticos, como alterações morfológicas, bioquímicas e histológicas, conhecidas como biomarcadores. Por isso, o objetivo desse trabalho foi observar biomarcadores histológicos hepáticos no bagre estuarino Ciades esberde, que é uma espécie residente em duas áreas de São Luís, Maranhão. Bom, o trabalho foi realizado na ilha de São Luís, que está localizada entre as baías de São Marcos e de São José. Os dois pontos trabalhados foram a Ilha dos Caranguejos, que é uma área de proteção ambiental considerada como A1, e a região do Porto Grande, onde nós trabalhamos especificamente com o terminal do Porto Grande, conhecido como Área 2, nosso trabalho. Além disso, realizamos um levantamento bibliográfico acerca do assunto e fizemos a coleta do material biológico e abiótico, onde foram coletados 20 exemplares de Ciades esberde no período de estiagem. Fizemos também a análise dos dados abióticos e as análises biométricas. E, por fim, finalizamos realizando a leituras das análises histológicas em fígados. Bom, para a confecção das lâminas histológicas, passamos pelo procedimento padrão de etapas, seguindo Bernet e colaboradores 1999, que passa pela fixação em clivagem, desidratação em série de álcool, clarificação de afanização, inclusão em parafina e cortes de microtomia de 5 micrômetros de espessura, além da coloração em hematoxilina e eosina. Bom, além disso, ao realizarmos as análises histológicas no microscópio óptico, fizemos os cálculos dos índices de Bernet, que primeiramente considera o índice de reação de um órgão que vai expressar as lesões por tipo de reação padrão. Esse cálculo aqui ele vai ser feito para cada lâmina. E o segundo índice, ele representa o grau de dano a vários órgãos em um indivíduo, ou seja, ele vai ser um cálculo a ser feito com os resultados dos cálculos anteriores. Bom, passando para os resultados de discussão, nós temos aqui os dados abióticos, e nós percebemos que os dados obtidos, eles seguiram os valores conforme a resolução do CONAMA. Já nos dados de média adesivo padrão biométricos de machos e fêmeas de Ciades esberde coletados em ambas as regiões, nós percebemos que os espécimes da área de proteção ambiental, que é a Ilha dos Caranguejos, apresentaram comprimentos maiores, assim como um peso total bem maior em relação aos espécimes da área portuária. E, passando para as análises dos biomarcadores em fígados de Ciades esberde, nós encontramos aqui todas essas alterações, onde nós temos aqui como destaque a presença de centros de melanomacrófagos em ambas as regiões, e em segundo lugar, na área 1, a presença de esteatose, que é a gordura, e em segundo lugar, na área 2, nós temos aqui a degeneração hidrópica. Aqui trago para vocês algumas imagens desses biomarcadores hepáticos, onde nós podemos ver aquele que se destacou, que foi a presença de centros de melanomacrófagos, apresentado pela seta preta. A presença desses centros de melanomacrófagos é considerada como comum, uma vez que ela é uma resposta do organismo de defesa,
mas o aumento da quantidade dessas alterações de centros no organismo indica a presença de contaminantes no ambiente aquático, uma vez que quanto mais desses centros o seu tecido vai apresentando, significa que aquele animal ele está sofrendo consequências de uma poluição e, por isso, ele está apresentando cada vez mais os mecanismos de defesa, porque os biomarcadores eles se apresentam em forma de evitar que o animal sofra danos maiores, como, por exemplo, a morte. Só que existem as alterações leves, moderadas e mais severas. E um exemplo dessas mais severas são as necroses, como nós podemos observar aqui no círculo, que, embora encontradas em menores quantidades em relação a algumas outras alterações, como o centro de melanomacrófagos e a degeneração hidrópica, elas são alterações mais graves e são irreversíveis. Por isso, depois de realizarmos as análises histológicas, nós fizemos uns cálculos que servem justamente para mostrar de forma quantitativa a severidade dessas lesões no órgão para cada área. Então, aqui na área 1, nós percebemos que o índice de Bernet mostrou um resultado muito maior. Embora a área 1 seja a área de proteção ambiental, ele mostrou que esse órgão, fígado, que é um órgão metabolizador, que ele apresenta um efeito crônico das alterações, mostrando que essa área ela também está bastante impactada, porque ambas as áreas apresentaram uma grande variedade de alterações, só que a área de proteção ambiental ela mostrou um índice maior, mostrando assim que, embora os organismos do Porto Grande, lá nos dados biométricos, eles apresentaram comprimentos e pesos menores, ambas as regiões estão impactadas, porque de diferentes formas, mostrando tanto a morfometria como a histologia, os animais de ambas as regiões estão apresentando indícios de impactos ambientais naquelas regiões. Desta maneira, os biomarcadores histológicos encontrados nos órgãos analisados mostram que esses organismos estão sob grande estresse e que a presença dessas alterações mostra que ambas as áreas trabalhadas estão sendo impactadas, influenciando nas respostas dos organismos aquáticos que ali vivem, e por isso é de grande importância o monitoramento ambiental contínuo nas regiões estudadas. Vale ressaltar que um trabalho desses ele é bom para indicar como que a região está em questão de poluição e que ele é um trabalho de baixo custo. Muito obrigada. E aqui nossos agradecimentos, apoio financeiro, o EMA e Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, e muito obrigada.